Nessa noite vamos abrir nossa Bíblia em Daniel. Glória a Jesus. Daniel 3, capítulo 3. Glória a Jesus. Deus é fiel. Como foi a abertura nesta noite, né? Do Salmo 125. Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, não se abala. E nessa noite nós estamos num culto de libertação. Muitas das vezes a busca de uma libertação para um ente querido, um filho, um esposo, uma esposa. E para nós mesmos, que cada dia nós temos que nos libertar. E nessa noite a nossa confiança está no Senhor, né? Como foi a abertura desta palavra nessa noite. E confirma com a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Daniel 3, aleluia, glória a Deus. Capítulo 1, e nós vamos estar pulando aqui uns versículos. Todos encontraram? Diz assim: livrando os companheiros de Daniel da fornalha do fogo. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Aí vamos lá para o 12. O 12 diz assim: há homens judeus que tu constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, e não servem e nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxera estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servos os meus deuses e não adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás disposto, a quais ouvistes o som da trombeta e do pífaro e do cítaro e da harpa do salteiro e da gaita, foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vós poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus que servimos quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, rei, só fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus e nem adoramos a tua imagem que tu levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do teu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançaste na fornalha ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, as suas túnicas, chapéu, as suas roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era ungenta e a fornalha estava de sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não os lançamos-nos 3 atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade. Tornou
tornou ele e diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro da fornalha, sem nenhum dano aspecto. O quarto era semelhante ao Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar nesta noite. Aleluias. Deus, Ele é fiel, irmãos. Irmãos, nesta noite, o que nós temos passado, vivido aqui na terra, nós que servimos ao Senhor, não tem sido fácil. Nossa caminhada, nosso dia a dia, nosso ministério, não é fácil nós sermos verdadeiro adorador. Mas nessa noite, cada dia eu descubro como vale a pena nós sermos fiel ao Senhor. Como vale a pena nós colocarmos as nossas confianças no Senhor e ser totalmente dependente do Senhor. Irmãos, é lindo demais, é maravilhoso nós servirmos esse Deus, porque esse Deus, Ele nos surpreende. Esse Deus faz cada coisa que nós ficamos de boca aberta com o agir de Deus nas nossas vidas. E nessa noite, nós aqui vemos uma história. Eu vou falar um pouquinho dele, não fala aqui, só fala dos 3 amigos. Mas eu também vou falar do quarto, que é o Daniel. Esses 4 jovens, eles foram presos para a Babilônia. Eles foram ali para o palácio do rei Nabucodonosor, servir aquele rei, ali naquele palácio. E esses 4 jovens, no final da sua adolescência, é tão lindo, irmão, a gente ver uma palavra dessa, porque esses jovens, eles já tinham a visão, eles já tinham a cabeça feita, o que eles queriam para a vida deles. E aqui nesta noite, é assim que nós temos que ser. A partir do momento que nós levantamos nossas mãos, aceitamos nosso Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos que estar firme e focado no que nós queremos para a nossa vida. E assim foi esses 4 jovens. Eles foram levados ao cativo, ali na Babilônia. Mas eles foram, nós vamos. Mas ninguém vai tirar nós do foco de adorar o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que esses 4 jovens, eles chegaram ali naquele palácio. Eles não se juntou às iguarias do rei. Esses jovens, eles fizeram a diferença ali naquele palácio. E a gente estuda a história, vai ver que esses jovens, eles foram instruídos pelos teus pais, para que tempos difíceis, eles mesmos nos tempos difíceis nas suas vidas, eles não deixassem de adorar o Deus de Israel, que eles continuassem adorando o Deus de Israel. E assim trazendo para os nossos dias de hoje, mesmo nos nossos dias difíceis que nós temos passado, enfrentamos, irmãos, nós temos que ser firme e continuar adorando, continuar exaltando o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de vitória. Ele é o nosso Deus que passará os céus e terra. Mas o nosso Deus, Ele não esquece de nós. O nosso Deus, Ele não esquece daquele que verdadeiramente adora Ele em espírito e em verdade. E assim foi a vida desses 4 jovens. Aí a Bíblia diz que no primeiro capítulo fala que este rei, ele construiu uma imagem enorme ali naquele lugar. E ali então ele fez um decreto para que todos aqueles povos, príncipes, reis daquele lugar, adorassem aquela imagem. E esses 3 jovens, mediante um homem má, um homem ruim, eles não se deixou levar. Eles, diante de uma situação difícil,
eles não prostraram diante de outra imagem, adorar outros deuses. E nesta noite, o Senhor quer de mim e de vocês, que está aqui nesta noite, nós podemos chorar sim, nós podemos gemer sim, mas nós não podemos deixar de adorar o Deus que nós servimos. Aleluias! Deus é lindo demais. E a Bíblia diz que então chegaram ali os certos homens, aquele rei, e foi ali entregar nos dias de hoje, que aqueles 3 jovens, eles não tinham adorado aquela imagem. E ali a fúria daquele rei se levantou e mandou chamar eles 3, e quis saber se aquilo era verdade ou se era mentira. E eles foram muito machos para dizer que eles não adoraram e não ia continuar adorando, não ia adorar, nem adorou e nem ia adorar. E ali ele foi, ameaçou, dizendo que ia jogar ele numa fornalha. A coisa linda, irmãos, aqui, o 16, onde ele diz: ó rei, isso não precisamos nem nós responder o que vai acontecer. Porque, sabe por quê, igreja? Porque quando nós servimos Deus, que nós servimos, na experiência, no decorrer da nossa caminhada, cada dia o Senhor, Ele mostra quem é Deus na nossa vida. Quando nós se vemos em situações difíceis na nossa vida, não precisa nós descabelar, não precisa nós mostrar para ninguém quem é nosso Deus. O povo é que tem que ver o Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E esse jovem, eu admiro a coragem desses homens. Diante de um homem poderoso, eles não deixaram se levar. E nesta noite, o que o Senhor quer de nós, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na terra, que nós continuamos firmes adorando o nosso Deus, que nós não deixamos nos levar com a adversidade que vier na nossa vida, aquilo que vier querer nos parar, que nós venhamos ser igual a esses 3 jovens. Nós levantamos a nossa cabeça para que o mundo veja que o Deus que nós servimos é um Deus que livra, é um Deus que age, é um Deus que dá livramento, é um Deus que nos honra aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mediante esta palavra, eu vou dar um pequeno testemunho. Ontem, quem estava aqui, a irmã Cícera estava, na tarde da vitória. Ontem o mover aqui foi enorme. Os grilhões foi quebrado. Deus usou a serva dele. E Deus usou aquela mulher, a pastora Neuza. E falou que Deus estava dando um livramento para um dos meus. E quando foi hoje, pastor, meu filho indo ali para Brasília, o pneu do carro estourou, o pneu do carro dele. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Quando nós estamos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, no altíssimo da sombra do Onipotente, aquele que serve a Deus, aquele que é fiel ao Senhor, lá no 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, mas 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Porque é assim que é o nosso Deus, é assim que Ele age. Então Deus avisou. Aconteceu, mas meu filho, para a glória de Deus, está ali, ó, está ali dentro da igreja, na casa do Senhor. Porque quando Deus mostra, quando Deus avisa, Ele está falando, mas Ele está garantindo, Ele está dando livramento. E ontem eu recebi o recado, mas hoje aconteceu. Mas o meu filho está aqui hoje para adorar, exaltar o nome do nosso Deus. E assim foi o que aconteceu com esses 3 jovens. Na hora que aquele rei falou: eu vou jogar, eu não estou nem aí, rei. Joga, faça o que você quiser. Faça bem o que você entender. Porque o servo de Deus, aquele que tem experiência com o Senhor, ele tem que saber o Deus que ele serve, igreja. Nós temos que ser confiantes. Nós temos que ser determinados no Deus que nós servimos. Porque quando a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor. E quem confia no Senhor,
foi como foi falado nesta noite, é como o monte de Sião, vem o que vier, mas ele permanece firme. Aleluias. É fácil? Não é fácil. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias aqui na terra, que o Senhor, Ele está atrás dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, Ele vai sofrer, irmão. Nós já estamos sofrendo, mas vai vir muito mais tribulações. Mas a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor. E nesta noite, esses 3 jovens, quando o rei ameaçou de jogar eles, ele não sabe, ele confiou, foi no Deus de Israel. Ele sabia quem era o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele sabia da história. Foi aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. Foi aquele que abriu o Jordão para passar. Foi aquele que as providências de Deus veio do céu. Ele sabia a história do povo de Israel. Por isso que ele diz, eu não estou nem aí, joga na fornalha. Porque eu sei que o meu Deus, no último minuto, últimos minutos, o Deus, ele vai agir, ele vai fazer qualquer coisa. Aleluias. Oh Deus fiel, verdadeiro e santo. E assim a Bíblia diz que eles prepararam aquela fornalha. A Bíblia diz que aquela fornalha era de 600 graus. E ele mandou aumentar 7 vezes, que foi para 1.200 graus, para jogar aquele jovem ali dentro. A Bíblia diz que quando aqueles homens do exército daquele rei chegou ali para jogar eles amarrados dentro daquela fornalha, eita glória, esse Deus é lindo demais. Ao aproximar da fornalha para jogar aqueles jovens ali dentro daquele fogo, a Bíblia nos diz que quem foi morto foi quem foi jogar eles. Eita glória, aleluias. Esse Deus é maravilhoso demais, irmãos. Esse Deus é lindo demais. É por isso que cada dia eu adoro, exalto o nome deste Deus. Porque cada dia eu tenho visto o que Deus tem sido na minha casa, na minha vida. E assim nós temos que ser. E a Bíblia diz que jogaram aqueles 3 jovens dentro desse fogo ardente, desta fornalha, 1.200 graus. Imagina, irmãos, a quentura. Mas a Bíblia nos diz que certa hora aquele rei olhou ali dentro daquela situação, daquele forno, e ele ficou besta, passado, porque quando ele falou para o que estava do lado, uai, mas nós não jogamos, não era 3, mas eu vejo 4, e é semelhante o Deus Altíssimo. Eita, glória a Deus. Nessa noite, igreja de Cristo, nunca pense que você está só. O 4º homem está lá na tua casa. O 4º homem está naquilo que você almeja. O 4º homem, ele nunca vai te abandonar. O 4º homem, ele sempre vai estar contigo. Aleluia. Por mais que nós achamos que estamos só, muitas das vezes nós achamos que estamos só. Será que Deus agora eu sei que é o fim, agora não vai dar certo, eu sei que agora vai acontecer, mas nesta noite eu quero te dizer, o Deus desses 3 jovens, o Deus que nós servimos, Ele nunca te abandonou, você nunca está só, você que pensa que você está só, mas nesta noite, o Senhor manda dizer, eu sou o 4º homem na tua vida, eu sou o 4º, aquele que te livra, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te exalto, este é o nosso Deus. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Irmãos, como é maravilhoso, como é maravilhoso. Eu creio, irmãos, que esse jovem, eles nem se moveram, nem um fio do cabelo de medo, porque ele sabia que Deus ia livrar. Deus ele é cheio de estratégia. O nosso Deus, Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir. E a Bíblia nos diz que quando tiraram aqueles jovens dali de dentro, eles não sofreram nenhum dano, nada, nem o cabelo dos seus braços, da sua pele, do teu corpo foi queimado, porque este é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus santo. Quem é esse
Quem é esse, como diz lá aquela passagem sobre o mar? Quem é este que até o mar ele acalma? Sabe quem é este, igreja? Esse é o soberano Deus. Esse é o Deus, é o grande eu sou. Esse é o quarto homem da fornalha que está aqui nesta noite para te dar a sua vitória. Não importa o que tu está passando, não importa o que tu está vivendo. Oh Deus lindo, maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós pagamos, que sofremos por Ele. Como vale a pena, irmãos, nós sofrer, porque no último minuto Ele está ali conosco. E nesta noite o Senhor diz: não te preocupe, eu estou contigo. Não importa se você está no fogo, não importa se você está na fornalha, não importa o que você está passando, você tem o quarto homem para te livrar, o quarto homem para te dar vitória. Somente crê no Deus soberano, crê no Deus que você serve nesta noite. Eita, Deus fiel, Deus santo. Deus é lindo demais, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é santo. E sabe o que aconteceu? Aquele rei, a adoração ia ser para ele. Aí o negócio virou. Quem foi adorado foi o Deus de Israel. Ele fez um decreto falando que a partir daquele dia o Deus que prevalecia era o Deus de Israel. E nesta noite, igreja diz: Senhor, o Deus que prevalece é o Deus de Israel na minha e na tua vida. Eita, Deus forte, Deus de poder, Deus santo, 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 Deus de poder. Rei de Ramanás, decanta nós, Deus de poder. Aleluias, aleluias. Não há outro Deus, não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro Deus como o Deus de Israel. Eita, Deus forte, eita, Deus santo. E nesta noite, igreja de Jesus, não te preocupa com o que tu está passando, não te preocupa, não turbe o teu coração, porque o quarto homem está contigo. Se tu estiver na fornalha, ele está lá. Não se está chorando, ele está lá contigo. Oh Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus santo de Israel. E a Bíblia diz, igreja, que aquele povo, ao invés de adorar uma imagem de nada, uma imagem de ouro, de ferro, de bronze, que não servia para nada, a partir daquele dia, aquele rei, ele teve que reconhecer que somente o Deus, que é o Deus que livra, o Deus que faz, o Deus que liberta, o Deus que cura, é o Deus de Israel. É o grande eu sou, é o grande eu sou. E nesta noite, igreja de Jesus, o que o Senhor quer de mim e de cada um que está nesta noite, que o mundo possa olhar para nós e querer servir o Deus que nós servimos, porque eles vão ver que em nós tem o Deus de Israel. Eu também quero servir esse Deus, o Deus que te livra, o Deus que te libertou, o teu filho das drogas. Eu quero esse Deus também para a minha vida, através do nosso testemunho, através da nossa fidelidade com o Senhor. E aqui a Bíblia diz que a partir daquele dia, aquele povo, eles tiveram que reconhecer que somente um Deus. E nessa noite, irmãos, não existe outro Deus, não existe outra saída, não existe outra saída. Para quem está nos assistindo nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa: não adianta, não tem outra saída, somente o Deus Todo-Poderoso, que é a solução para o teu problema, para o teu sofrimento, para a tua cura. Somente é um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia, Deus. Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, não se abala, permanece firme. E nesta noite o Senhor quer de mim e de você: permaneça firme, igreja. Venha o que vier,
vem o vento que vier, vem o assopro que vier, passa o que passar, mas não nega a tua fé. Seja igual a esses 4 jovens, sofreram, foram jogados na cova dos leões, sofreram, foram jogados na fornalha, sofreram, mas eles foram fiéis até o fim. E nesta noite, não negue sua fé, não negue por causa de coisas poucas aqui nessa terra, nesta vida, porque você tem um Deus que cuida, um Deus que zela e dá vitória. E assim como Deus honrou a fidelidade desses jovens, de somente a Ele adorar, meu Deus, tu imagina, igreja, umas pessoas ser jogadas numa fornalha com 1200 graus a temperatura, e ele sair de lá bonzinho para contar a história. Esse é o Deus que nós servimos. E nessa noite, irmãos, qual é o seu problema? Será que nós temos problema igual esses 3 jovens? A situação que eles tiveram, olha como esses jovens se sentiram, mas Deus foi ali e deu a vitória. E nesta noite, às vezes, nós achamos que o nosso problema é enorme, que não tem solução, não tem saída. Mas nessa noite eu quero dizer, o Deus desses 3 jovens, o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, e o Deus de Daniel, Ele continua sendo o mesmo Deus. Este Deus, Ele continua na Assembleia de Deus Ebenezer. Esse mesmo Deus continua operando os mesmos milagres. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. E nesta noite, tenha convicção, igreja, não turbe o coração, seja firme, não negue a fé, não deixe Jesus por causa da adversidade, do sofrimento, das lutas. Se eu tivesse deixado meu Deus por causa das lutas, do sofrimento, hoje eu estaria, sabe como? Eu estaria fazendo a vontade do mundo, a do Satanás, e eu não tinha visto o que meus olhos veem hoje. Ver meu filho para a glória e honra do Senhor, sentado ali naquele banco. Porque é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus, Ele é fiel, igreja. Nós sofremos sim, mas a vitória também é certa. E nesta noite, o Senhor quer de mim e de você. Seja fiel, Senhor, não nega, venha o que vier, passa o que passar, mas não desista do Senhor. Continua firme na rocha, firme servindo e dizendo: Deus de Israel é o único Deus, é o Deus de Israel. Ele é o Deus que me libertou, Ele é o Deus que vai libertar minha família, e ainda é o Deus que vai me levar para a glória. E nesta noite, igreja de Jesus, não abandone este Deus por nada nesta terra. E nesta noite, eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. E fica esta palavra, irmãos: seja fiel, não desista, seja firme igual esses 4 jovens, não nega a fé, amém? E eu agradeço a oportunidade.